Sejam muito bem-vindos de volta, senhoras e senhores. Olha, gente, já atravessou a madrugada. Cara, eu tava louco pra falar de um tema aqui, mas veio pesado um negócio que eu queria já falar e não é só falar pra vocês, mas é uma coisa que eu tenho sentido muito forte. Eu tenho vivido aí um momento com um amigo que tá passando por uma dificuldade e isso me fez trazer pra vocês. Hoje o tema da minha reflexão é sobre a disciplina de Deus. O tratamento de Deus. E vocês já repararam que tem gente que às vezes está sofrendo por algumas situações, por algumas coisas na vida. E às vezes a gente tem vontade de ajudar, a gente tem vontade de contribuir, a gente tem vontade de tirar a pessoa daquele momento. Mas eu preciso que você faça um exercício de orar para você receber de Deus, se isso é a vontade de Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão passando por momentos de atenção de Deus, onde Deus está colocando atenção naquela pessoa, Deus está disciplinando aquela pessoa e você não pode interferir. Você imagina, às vezes até por vaidade, tem alguém que demonstra que está com uma dificuldade financeira. Aí você vai lá e paga uma conta. E essa pessoa, na verdade, ela estava passando por um processo muito mais de aprender algo com Deus. E Deus está fazendo ela passar por um processo que é doloroso, é penoso, não é fácil, mas ela precisa passar. E você vai lá e abençoa, ou você vai lá e contribui, e ela não precisa mais passar pelo processo. O que eu quero dizer com isso? Você imagina se Jó ele perde a colheita dele, se no dia seguinte o vizinho vai lá e entrega uma parte da própria colheita. Quando ele perde o gado dele, vai lá outro vizinho e dá uma parte do próprio gado. Como é que Deus trata alguém que todo ao redor está contribuindo? Sabe por quê? Do mesmo jeito que um pai trata um filho, Deus também trata cada um dos filhos dele, espiritualmente e até fisicamente. Deus impõe algumas regras para tratar a gente. A gente precisa aprender que esse tratamento ele é importante para que a gente melhore, para que a gente compreenda, para que a gente entenda pequenos defeitos que podem se tornar muito grandes lá na frente e para que a gente receba aquela tão sonhada promessa. Só que nem sempre você está sendo tratado, mas você tem que entender quando o amigo está sendo tratado, para que você não interfira nesse tratamento. Queria trazer uma leitura para vocês aqui. Eu estou lendo pelo celular agora porque eu já falei para vocês que a minha Bíblia aqui, às vezes ela é bruta e a linguagem ela é um pouco mais profunda. Mas olha isso aqui, em Provérbios 3, 11 e 12, olha o que ele fala. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. A gente tem que entender que a gente é filho. Eu, por exemplo, sou pai, né? E às vezes a gente tem que dar uma bronca. Às vezes eu tenho que deixar ou a Pedro ou a Lorena sofrer uma coisinha para elas aprenderem com isso. Porque se eu tiver que livrar elas todas as vezes, elas não vão entender. Se você é pai, sabe aquele pai que dá tudo que o filho quer o tempo todo e o filho não sabe como é que conquista quando ficar mais velho, Deus precisa ir repreendendo ao longo do tempo. Deus precisa tratar da gente como filho. A gente tem que aceitar. Você, que eu quero dizer, sou eu também. Vou falar de mim, às vezes parece que eu boto a mão assim, parece que eu estou até te acusando. Retira essa mão aqui. Eu também tenho que tratar as coisas. Eu tenho que entender. Não é que eu tenho que tratar, eu tenho que aceitar o tratamento que Deus tem feito na minha vida. Às vezes Deus tira uma coisa, às vezes Deus tira outra. Às vezes parece uma coisa maluca. Eu fico pensando nisso. Pô, Deus, por quê? Porque eu tenho que ter a consciência que estou sendo tratado. Olha aqui, em Hebreus 12, agora eu vou ler do 4 ao 11, hein? Mas fica aqui, porque isso aqui é muito profundo. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derrubar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Olha isso. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Em Hebreus ele vai te perguntar. Se vocês não são disciplinados e a disciplina
não, e a disciplina é para todos os filhos, então logo vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Toma essa pancada. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinaram e a nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos, nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para todo bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que lhe foram exercitados. Eu me lembro, às vezes, me lembrando do meu pai, às vezes eu me lembro de uma bronca ou outra que eu tive que ter, de uma repreensão ou outra que eu tive que ter. E agora, adulto, quando você lembra, você fala assim, cara, isso foi tão importante naquele momento. Porque quando a gente chega no final da jornada, tudo que a gente passou, depois que a gente passa, parece fácil. Mas no momento da disciplina, no momento do castigo, no momento da imposição, no momento dessa atenção que você precisa receber, nunca vai ser fácil. Mas a gente tem que entender que a gente está sendo disciplinado. E aí tem esse binômio que vai sempre andar junto, que é quem é disciplinado, entender e aceitar, e quem está vendo e está percebendo quem está sendo disciplinado, porque aí você talvez não veja que está sendo disciplinado, você está só vendo alguém que está sofrendo, que essa pessoa vai transparecer o sofrimento. Sabe o que eu penso? O pai está disciplinando o filho num quarto, e você está aqui no outro. Nem sempre você está ouvindo o que o pai está falando, você está ouvindo a criança chorar. O que você quer fazer? Eu quero ir lá e ajudar, eu quero ir lá e fazer alguma coisa por essa criança. Eu quero tirar ela disso, eu quero tirar ela desse momento de angústia. Mas esse momento de angústia é o que vai transformar essa criança no adulto inteligente, emocionalmente satisfeito, emocionalmente organizado, que vai poder criar, que vai poder prosperar, que vai poder fazer coisas grandiosas. Então, não estou dizendo que é fácil, mas a gente precisa sempre, para dar uma ajuda, para tirar a pessoa da angústia, para tirar a pessoa da necessidade, entender exatamente o momento que ela está passando. E tem gente, e eu passo por esse momento hoje, e já passei esse momento nos últimos tempos, que eu precisava dessa disciplina do meu pai espiritual. E eu por muitas vezes no meio da disciplina não aceitei também, eu também me revoltei, eu também chorei alto. E talvez tivesse vindo alguém que ouviu aquele choro alto do Fred e tivesse acudido naquela hora, eu não ia estar aqui hoje para poder compartilhar isso com vocês. Porque tudo teria acabado muito rápido. Eu não teria aprendido nenhuma lição com aquilo. Porque eu ia saber que sempre que eu chorasse alto, alguém ia me acudir. Sempre que eu chorasse alto, alguém ia me acudir. Toda vez que Jó levantasse a mão com os primeiros problemas, o vizinho ia lá e ia acudir. Toda vez que acontecesse uma dificuldade, vem um terceiro e te acude. Claro que muitas vezes Deus também manda um terceiro para te acudir com uma bênção, porque faz parte do plano de Deus. Mas quando você estiver fora, tenha certeza que a ajuda e o ensinamento que você está dando são de Deus, são uma instrução também divina, para que você não atrapalhe os planos de Deus de bênção na vida das pessoas. Essa reflexão me veio muito forte para trazer hoje, porque essa pessoa que é um amigo, uma amiga minha, e essa pessoa está passando por uma dificuldade muito grande. E eu, na ânsia de ajudar, eu pedi para Deus muito forte, Deus, tira disso, tira ele disso. Essa pessoa não merece o que está passando. Mas aí me veio também muito forte na sequência, dizer para Deus, mas também se for do seu plano tratar, ou ele, ou as pessoas que estão ao redor dele, que seja feita a tua vontade. E me dá a instrução no que eu posso ajudar, no que eu devo ajudar. Eu posso ajudar em muitas coisas, mas no que eu devo efetivamente ajudar. Sim, e isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Talvez essa reflexão seja a reflexão mais difícil que eu estou fazendo para vocês até hoje. Porque ela é complexa de falar. Porque eu estava aqui conversando com um amigo que falei, eu não quero ir para um lado de parecer que eu não vou ajudar ninguém, porque afinal o plano de Deus é tratar. Nós também não temos essa condição de fazer. Mas a gente tem que tomar essa consciência. Para quem está tentando se espiritualizar cada vez mais, você que já talvez esteja até um pouco mais avançado, talvez você entenda mais isso. Quem não está, fica, mas eu posso ajudar, eu vou lá e tiro o meu irmão, meu parente, meu vizinho de uma situação. Sim, mas por muitas vezes você cria alguém acomodado, você cria alguém sem ambição, você cria alguém fraco, porque essa pessoa não aprendeu a passar, a suportar
isso e transcender esses limites. Você cria alguém com limites baixos. Você cria alguém que quando você não estiver mais lá, ela não vai conseguir fazer. Então, pense nisso. Reflete aí também você sobre isso. Se você acha que isso de alguma forma te impactou ou que vai ajudar seu amigo, sua amiga, sua esposa, seu marido, sua namorada, seu namorado, seu pai, sua mãe, vai ser uma honra compartilhar com eles também. Então, curte aqui se você gostou, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vão de alguma forma ser impactadas e se inscreve no canal e vai ser sempre uma honra te ter aqui. Obrigado mais uma vez e até a próxima.